Olá, estamos juntos para mais um Correio TV Debate. O Brasil, a opinião pública brasileira, ficou chocada com um estupro coletivo de uma garota de 16 anos no Rio de Janeiro. As informações, a investigação apontam que ela teria sido estuprada por cerca de 30 homens. Agora, até que ponto estupro ou violência contra a mulher é uma coisa que é cultural ou mais, é banalizada no Brasil? Para discutir esse assunto, eu converso com a Cláudia Cruz, que é presidente da ONG SOS Mulher, aqui de Uberlândia, e com a Andréa Maiolino, que é psicóloga, e nós vamos bater um papo aqui para a gente entender melhor essa questão. Bom, eu não vou nem ficar entrando muito na questão do episódio do Rio de Janeiro. Foi um estupro coletivo, né, e não cabe nem aqui ficar discutindo coisas absurdas, como eu vi até páginas na internet com teses para tentar provar que a garota não foi estuprada, que na verdade ela é uma vagabunda e que, portanto, mereceu o que teve. Né? Mais do que isso, mais do que mereceu, quis o que aconteceu. Agora, a pergunta não necessariamente estupro coletivo, mas esse tipo de violência, o estupro, ainda né, de acordo com os dados do SOS Mulher, a ocorrência, uma ocorrência comum, falando especificamente em Uberlândia, Cláudia? Pois é, a gente percebe que esse evento ele é comum, né? E como você mesmo disse, o fato de ser comum vai cada vez mais o tornando banalizado, né? E a gente tem ainda um outro aspecto que é também a não denúncia, né? Ou seja, as mulheres que sofrem estupro, e principalmente considerando que muito desses casos o estupro é cometido por alguém conhecido, né? A partir daí existe um impasse que surge na mulher entre denunciar ou não, né? Você fala, e até fazendo referência a esse caso, o que a gente observa é que há uma tendência muito natural de que se culpabilize a mulher, né, como se ela tivesse provocado o evento do estupro e como se ela fosse a responsável por isso. Já teve caso de que tenha chegado nessa mulher que a vítima tinha esse sentimento realmente, tipo assim, em algum momento, será que eu não facilitei? Será que eu não provoquei? Isso é comum realmente? É comum, e eu penso assim, que isso tem a ver com o fato de qualquer um de nós sermos banhados pela cultura onde a gente vive, né? Então, essa dúvida em denunciar, ela muitas vezes ela tem a ver com uma dificuldade da mulher em enfrentar um processo como esse, né? Seja de expor, não necessariamente até denunciar, seja só de expor, né? E por outro lado, existe essa cultura que a pessoa também assimila de que ela pode ter sido a responsável pelo evento, né? Então a mulher vive aí uma contradição interna, né? Porque é um evento essencialmente de um sofrimento imenso. Mas eu né? imagino que a maior dificuldade para a pessoa denunciar, assim, né, eu imagino que é uma coisa tão absurda que, né, é só quem trabalha vive, com isso, né? ou principalmente quem viveu isso. Mas eu acho que deve ter uma vergonha muito profunda também, né, André, dessa pessoa. Eu acho que além dessa questão do medo de denunciar, da vergonha, não só da pessoa, mas da família, que às vezes tem conhecimento do caso e também não quer denunciar, existem as ameaças. Depois de 20 anos de consultório como sexóloga, que além de psicóloga eu também sou sexóloga, o que eu percebo é que esses abusos sexuais e os estupros, eles estão na origem de muitas disfunções sexuais, que são guardadas às vezes por anos, como segredo absoluto, porque houve ameaça. Eu tenho casos de pessoas que foram ameaçadas de matar os pais se contasse. Então, assim, são várias ameaças que as pessoas sofrem. Então, vem o medo de contar, da pessoa não ser, de ser desacreditada, e também tem essa questão do medo de fazerem alguma coisa com a família. Então, são várias as ameaças que essas pessoas que são estupradas sofrem. O que é mais triste é que eu verifico isso, inclusive, na minha clínica, que a maioria dessas violências sexuais, elas acontecem dentro de casa. Mais de 50% são realizados por pai, padrastos, irmãos, amigos e conhecidos, tios. Então, muito mais do que 50%. Isso está nas estatísticas. Por isso que eu acho que é importante a gente falar, Cláudia, porque assim, o caso do Rio de Janeiro é um caso que chocou, né, pelo absurdo que que foi, mas não é o mais comum.
né? Até felizmente, mas assim, o mais comum é realmente pelo que chega no SOS, a violência de alguém próximo? Com certeza, os dados confirmam isso. Né? O estuprador, a gente tem a ideia, né, de que o estuprador é aquela pessoa, aquele homem, né, que fica num ambiente escondido e que ataca, surpreende rua, né? A mulher que está passando na rua. Esse caso acontece, né? Mas infelizmente boa parte dos casos de violência contra a mulher e especificamente o estupro são cometidos por pessoas da família. E a gente tem aí ainda um viés que torna mais complexa essa questão da denúncia, que é o fato de sexo ser tabu também. O sexo é uma questão tabu, né? E na medida em que ele acontece de uma maneira diferenciada no contexto da família, que não acontece essencialmente entre os adultos, onde não há necessariamente uma boa convivência conjugal e que a sexualidade também muitas vezes é mal resolvida, né? Isso faz com que a dinâmica familiar muitas vezes se volte a identificar outros membros da família como objeto sexual, né? E no caso do estupro, a gente tem aí uma evidência, e principalmente quando ele é coletivo, a gente tem aí uma evidência da mulher sendo considerada uma coisa, né? Ela é simplesmente uma coisa que vai ser utilizada por um homem ou por um grupo de homens, né? E que isso tem a ver com o que a gente chama inclusive de cultura do estupro, né? Mas você falou uma coisa que eu queria aprofundar com a Andréa, do que você falou do sexo como tabu, né? É óbvio que não existe justificativa para estupro, sob qualquer hipótese, né? Mas a nossa sociedade, por ser muito conservadora, a gente lida mal com morte e também lida mal com a questão sexual, né? Não se fala, os pais normalmente não orientam os filhos. Eu imagino que deve ter situações em que uma criança ou uma pré-adolescente é abusado e ele nem sabe que está sendo abusado, porque aquilo não foi dito, não foi explicado. E mais ainda, mulheres casadas que são sim estupradas pelos seus maridos, mas entendem que o contexto da convivência conjugal autoriza o homem a ter sexo com ela, mesmo que ela sem não consenso. consinta. Aí né? eu ia abordar essa questão mais à frente. É uma outra questão, porque, mas aí você engata no que você ia falar. Sou esposa, então o meu marido tem direito a transar comigo a hora que ele quiser, do jeito que ele quiser, bêbado ou não. Do jeito que ele definir. Apesar do sexo fazer parte da vida, e inclusive assim, ser uma questão saudável, o exercício da experiência sexualidade, positiva, né? Não se fala nisso, não Então, se fala como fazer. Não conversa Tudo tem com receita, filhos. né? Tem receita para fazer uma boa comida, tem receita para poder ter um bom físico, mas não se conversa sobre como que nós vamos fazer um sexo gostoso, como estabelecer um relacionamento de intimidade, de carinho, de respeito. Mas por quê? Qual que é a origem desse tabu? Um tabu vem da cultura, que é onde era proibido falar de sexo na nossa cultura mais antiga, não se falava sobre sexualidade. Os pais eu tenho casos de pacientes, por exemplo, nesta semana eu ouvi de pessoas que os pais falavam sexo é só para reprodução. Acabou de fazer sexo, desde o dia que fez, que engravidou, parou de ter vida sexual dentro do casamento. Então, isso ainda hoje a gente ouve pessoas que vivem com essa cultura prevalecendo. Então, é uma cultura machista, onde o homem tem necessidades sexuais, que ele se acha no direito de resolver essas necessidades, custe o que custar. Às vezes fazendo sexo sem consentimento ou vendo outras pessoas da casa como objeto de desejo. Eu tenho famílias que mais de uma filha passou pelo estupro e nenhuma não sabia uma da outra. Que primas, que o pai violentou a prima, violentou a filha, violentou a irmã. Pois é, e do ponto de vista da psicologia, essa pessoa é considerada doente, esse estuprador, ou aquilo é uma perversão? Como é que se classifica isso? Dentro da cultura, isso é muito mais visto como uma questão de necessidade. Isso não é visto, as pessoas não são vistas como doentes. Essa pessoa acha que isso não... Chega ao ponto de achar que isso não é errado, por exemplo? Chega ao ponto da família achar que faz parte da fisiologia masculina e não denunciar. Eu já ouvi isso, inclusive, de familiares, de pais. Por que você não denunciou? Porque para mim isso é coisa de homem. E eu não ia destruir toda a minha família. A maioria das pessoas não denunciam. Ficam calados, coniventes com a situação.
Porque aí volta naquela questão cultural também de um ditado que as pessoas até acham graça, mas ele exemplifica muito a questão da nossa cultura machista, né? Segura, como é que é? Segura sua cabra que meu bode tá solto, né? Que é tipo assim, o filho homem, ele é criado para conquistar, para atacar, vamos dizer assim. E a mulher, o contrário, para não se oferecer, vamos dizer assim, então Pois é, e a gente tem, inclusive, considerando o evento do estupro, né, muitas orientações de que a mulher deve se resguardar, a mulher deve deixar de usar roupas que não sejam provocativas, ou seja, a mulher precisa temer, né, e adotar posturas de resguardo para evitar o estupro. Seria querer convencer a mulher de que ela também é responsável por evitar ser estuprada? Isso tem uma relação com essa culpa que lançam, essa responsabilidade que lançam para a mulher, e ao mesmo tempo isso está num contexto em que aos homens não é oferecida alternativas de educação e de respeito à mulher, né? Ou seja, ao homem cabe ele se extravasar e a mulher ela tem que se resguardar, porque é como se ela não tivesse alternativas, né, que não se resguardar, porque afinal de contas o homem ninguém segura, né? Eu vou chamar o primeiro intervalo para a gente discutir essa questão do machismo que permeia a nossa sociedade, querendo ou não, em um nível menor ou maior, mas acho que todo mundo, um pouquinho que seja, é machista, porque não tem como ficar imune a isso. E aí a questão é o seguinte, o machismo é uma coisa exclusiva do homem ou tem muita mulher, às vezes até mais machista do que os próprios homens? Depois do intervalo. Já pensou se existisse um site aqui, bem perto de você e do seu negócio, que tivesse mais de 3,5 milhões de visualizações de páginas e 800 mil visitas no mês para você investir sua marca? Pois é, esse site já existe. O Correio Online é o portal de conteúdo mais acessado da região e agora está ainda melhor e mais completo com novos conteúdos e editoriais. Além disso, no novo Correio Online, seu anúncio tem resultado comprovado e a garantia da visibilidade da sua marca por um público inteligente. Agora, é possível mensurar os resultados da audiência do seu anúncio através do Ad Server. Desenvolver links patrocinados com imagens, criar banners relacionados a conteúdos específicos e muito mais. Não perca tempo, invista a sua marca no maior site de conteúdo da região. Invista no novo Correio Online. Acesse correiodeuberlandia.com.br, confira as novidades e anuncie. Voltamos com o Correio TV Debate, hoje falando sobre, repercutindo um caso que chocou o Brasil, de um estupro coletivo no Rio de Janeiro, mas nós estamos falando aqui sobre machismo, sobre violência contra a mulher. No intervalo você estava me falando que essa questão da denúncia, de não denunciar, talvez seja um grande tabu para as mulheres. E você está me dizendo que dos casos que você atende, a maioria, se não todos, nunca virou estatística para a polícia. Exatamente. Eu não tenho caso de nenhum, nesses 20 anos de profissão, não tenho caso de nenhum caso que virou estatística. E como é que essas pessoas param lá no seu consultório se elas sequer denunciarem? Param por questões de consequências, que são as disfunções sexuais, como vaginismo, dor na penetração, dificuldade de orgasmo. Então, as pessoas manifestam lá na frente dificuldades para o exercício da sexualidade plena. E na maioria das vezes, essa pessoa não tem consciência de que essa disfunção que ela tem hoje tem a ver com aquilo ou ela sabe de alguma forma normalmente? A maioria ou uma boa parte delas não tem consciência dos fatos de estarem ligados. Contar para alguém, mesmo que não seja por efetivando a denúncia, que é o ideal, ajuda, o que seria assim, seria básico para a pessoa começar a lidar com isso de uma forma que isso vai deixar de ser um empecilho para a vida dela? Dividir com alguém essa dor, essa experiência negativa que teve, para que soluções sejam pensadas, que a partir do momento que você começa a colocar algo que te causou um mal para fora, as soluções começam a aparecer. Por exemplo, nós precisamos de um fato desta
grandeza, né? dimensão acontecer para que a gente pare para pensar no estupro. Só que o estupro acontece, eu tenho pacientes de mais de 70 anos que foram violentados lá na infância. Então, assim, isso acontece desde que eu me entendo por gente, desde que minha mãe se entende por gente, e isso é velado. Então, precisa acontecer um caso dessa grandeza, que não é a primeira vez. Nós temos casos na região de pessoas que foram violentadas por grupos e que não vieram à tona. Quer dizer que estupro coletivo não é exclusividade desse caso. Não é exclusividade mesmo desse caso, é um caso comum. Em região já aconteceu. Inclusive usando aquele medicação que é induzido para cio de vaca, eles colocam isso na bebida das mulheres e deixam as mulheres completamente fora de si. E já teve vários casos aqui na região das pessoas acordarem desacordadas, só que isso tudo fica velado. Então, agora eu fiquei até zonzo aqui. É um remédio para estimular... Se eu não me engano, chama Ciozin. É um remédio que compra em loja veterinária, que eles põem nas bebidas das mulheres. E isso originalmente, esse remédio é para dar para a vaca, estimular para cruzar. Entrar no cio, aumentar os hormônios. Eles colocam isso na bebida das mulheres para que elas possam se abrir sexualmente e elas perdem a consciência, fazem coisas monstruosas. Isso já vem acontecendo aqui há muitos anos. Teve algum caso? Olha, nessa qualidade não, né? Porque boa parte dos casos que acontecem, que chegam no SOS Mulher, são casos em que a pessoa que promove a violência, inclusive com eventos de estupro, é a pessoa próxima, né? O parceiro, no caso de adolescente, é o pai. Teve violência envolvida, né? Sim, sim. Tem um histórico de violência, onde a ocorrência do estupro ela é um dos eventos. Né? E eu não sei qual que é pior, né? É porque mediante violência que a pessoa às vezes bate, ameaça de matar, ou uma que a moça vai para a festa, é drogada e depois estuprada, que é o que parece que aconteceu no Rio de Janeiro. Talvez a culpa que essa pessoa que foi drogada carrega talvez seja até maior do que uma que foi estuprada mediante ameaça, porque a pessoa pode começar, a mulher pode achar, mas eu não deveria estar lá, que nem né, tentaram acusar a vítima lá do Rio de Janeiro, né? Mas também o que estava fazendo no morro, andando com um traficante, usando droga, como se isso justificasse o ocorrido, né? Ou até tivesse sido uma escolha dela para ter chegado onde chegou, né, no evento da violência. Por isso que tem uma questão, César, que é muito colocada no sentido de que, até essa camiseta minha estampa um pouco isso, nessa questão do consentimento, né? Ou seja, consentimento, né? Ou seja, o que eu sinto diante de um convite do outro e como eu me posiciono a partir disso, né? No sentido de que se eu não quero, né, seja lá qualquer tipo de contato com esse alguém que me convida, eu posso dizer não, e dependendo da pessoa que me escuta, muitas vezes esse não é recebido como um não. É recebido como um talvez, né? É recebido como um sim, né? E aí as investidas acabam se intensificando a ponto da pessoa não querer, mas ela acaba tendo do outro uma abordagem que muitas vezes caminha para uma violência. Talvez por isso você falou que em muitos casos o estupro foi cometido, por exemplo, por um amigo do irmão, da irmã. Às vezes porque está dormindo na casa da coleguinha. Então, tem uma proximidade, né? É uma possibilidade, porque assim, E a proximidade geralmente... De confiança, né? Porque se os pais deixam a criança dormir na casa, por exemplo, do coleguinha, porque confiam nessa família, né? Mas de novo tem a questão cultural, né? Porque é aquela cultura de que o homem tem que insistir, o homem tem que, né, isso faz parte da masculinidade. Dentro disso aí, nós estamos vivendo um momento de muito ficar, né, onde o sexo é muito livre. E eu tenho casos de pacientes que quando falaram não, que não queriam transar na primeira ficada, que apanharam do ficante. Pois é, mas aí eu acho que é uma certa confusão, né? Porque tentaram? Porque ser livre sexualmente é conseguir, inclusive, fazer as suas escolhas e ser respeitado nelas. A base né? da liberdade é fazer as suas próprias escolhas. Então, assim, parece que ser livre significa, num contexto onde tudo pode, eu aceitar tudo que venha. Eu tenho que fazer. E não é isso. E não tem. Né? Tem que haver o consentimento. Para haver uma relação, tem que haver o consentimento dos dois. E está havendo situações onde a pessoa é ironizada, a pessoa é ridicularizada por ela não querer consumar um ato sexual.
O machismo, ele não é uma característica masculina, ela em boa medida também é feminina. Por que a gente também no Brasil tem tantas mulheres machistas? Acho que como a Cláudia falou, nós nascemos dentro de uma cultura capitalista, machista, individualista. Então assim, nós fomos desenvolvidos e formamos a nossa realidade dentro dessa cultura. Assim como em outras culturas se arranca o clitóris da mulher. Quer dizer, existem várias de mutilação. Então, assim, são culturas que a gente aprende a ver aquilo ali como se fosse um como se fosse algo natural. Como se fosse algo natural. Então, a questão da cultura, ela traz muito isso, né? A naturalização de alguns eventos, né? E uma certa aceitação como se eles fossem a regra da convivência. O jeitinho brasileiro não é regra. E o questionamento que a gente deve fazer é em que medida esse tipo de evento que está respaldado na cultura, ele está respeitando as pessoas que estão nesse coletivo, né? Porque a gente percebe no caso da violência contra a mulher que existe muitas vezes uma desconsideração em relação à individualidade da mulher, às escolhas da mulher e muitas vezes ela dizendo não àquilo que está sendo oferecido, até em termos de violência, como se ela estivesse fazendo algo que não está certo. Né? O natural é ela aceitar, e isso é uma cultura, né? Isso é um viés da cultura. Que estupro não é da mulher, né? É que nós estamos o tempo inteiro aqui falando da mulher, porque o caso foi feito com a mulher, mas a maior frequência é contra a mulher. Mas eu tenho casos de estupro contra meninos, crianças, homens. Inclusive de mulheres violentando crianças do sexo masculino. Tem uma notícia que está correndo na internet de uma professora nos Estados Unidos que engravidou de um menino de 13 anos, foi presa, né, porque isso é considerado pedofilia e de alguma forma essa criança de 13 anos foi abusada, né, e tal. Mas a orientação, vê se é por aí, né, a orientação primeiro, para o pai da mulher sempre, que é mal, né? A gente fala mulher, porque são as mulheres, devem ser vítimas de 90%. Sim, em termos de números, César, 90% dos casos, a pessoa que estupra é homem. Né? E uma parte significativa das mulheres é objeto desse estupro. Certamente mais de 90% também das vítimas são mulheres. São mulheres, e aí a gente tem divisões de estupro do homem contra a criança, do estupro do homem contra adolescente, e essa faixa de adolescência acaba sendo uma faixa também muito importante, e boa parte delas são mulheres, o adolescente mulher. Acho que para a gente repensar essa questão do estupro, né, a gente tem que começar desde repensar a forma como se vê a mulher como objeto, quando se usa, por exemplo, as mulheres nos comerciais como objeto de desejo para poder vender um carro, para vender uma cerveja. A publicidade, né? A publicidade usa a figura feminina. Né? Em alguns segmentos musicais, como funk, a mulher sempre aparece mostrada como objeto. Né? Como objeto. A gente é bombardeado o tempo inteiro, né, com esse tipo de discurso, e eu acho difícil as pessoas dizerem um não de pronto e reverter essa história. Ou seja, lá no SOS, César, a gente tem, além do atendimento dos casos, a gente realiza atividades educativas preventivas. Porque a gente tem que discutir, né, essa questão da violência contra a mulher e problematizar essa questão. Não é simplesmente intervir, né, nos casos que acontecem, mas é também provocar a sociedade, provocar a comunidade a refletir sobre essa problemática, porque ela tem um viés cultural que é muito forte. Até porque isso só vai ser solucionado com o envolvimento da sociedade, né? Sim, só com o movimento feminino ou masculino. Sim, e a gente tem aí a educação como uma ferramenta primordial para isso, né? Seja a educação formal ou a educação informal. Se a gente for colocar uma orientação, assim, primeiro, seria, ver se eu não estou falando bobagem. Primeiro, ser muito claro quando não quer. Deixar muito claro. Não é não, sim é sim. Isso. E deixar claro, eu não quero. Não é charme, né? Porque por muito tempo o não da mulher foi visto como charme. Né? Então, e que o homem teria que insistir. A mulher teria que fazer o charme falando não. É como se o não quer dizer charme. Talvez. Ou não Força agora. Um pouco, ou não pode, estou fazendo de difícil. Além de ser claro, não é dizer claramente, olha, eu não quero e se você me forçar eu vou te denunciar. Seria isso. Sim, sim. Inclusive, isso está na perspectiva da mulher se colocar enquanto sujeito nessa relação, né? Porque toda vez que ela é violentada, ela está sendo coisificada,
ela está sendo tratada como um objeto que, inclusive, não tem opinião, não tem escolha, não tem vontade, não tem sentimento, né? E na medida em que ela diz um não e banca esse não, né? Ou diz um sim e também banca esse sim, ela está se colocando como sujeito dessa relação. Ela está escolhendo estar ou não na relação sexual, mesmo falando sim, quer dizer, eu escolho, eu tenho o direito de escolher estar ou eu tenho o direito de escolher não estar. E tem que ser respeitada essa escolha. E a denúncia, eu acho que, eu vou reforçar, fundamental, porque a punição é o exemplo que vai fazer com que o sujeito pense duas vezes. Serve para tudo, né? Serve para violência contra a mulher, serve para corrupção, serve para tudo. À medida que as pessoas começam a ser punidas verdadeiramente, elas começam a falar, peraí, realmente não pode. E inclusive a comunidade, César, ser esclarecida de que existem serviços especializados para lidar com essa problemática. Aliás, né? Quem quiser denunciar, o que essa pessoa deve fazer, de que forma que ela pode denunciar? Pois é, no caso do SOS, qualquer pessoa que conheça algum caso ou esteja passando por uma situação assim, seja de violência sexual ou não, qualquer tipo de violência, ela pode entrar em contato com o SOS, porque a gente faz essa escuta acolhedora, e faz o encaminhamento tanto interno em termos dos serviços que a gente oferece em psicologia e na área jurídica, como outros encaminhamentos que se façam necessários. Inclusive, e a polícia Isso. e tal. Como é que entra em contato com o SOS? O SOS, o telefone é 3215-7862. 3215-7862. E o nosso endereço é na rua Feliciano de Moraes, número 62, no bairro Aparecida. Infelizmente, nosso tempo terminou. Agradeço a vocês pela presença aqui no Correio TV Debate para discutir um assunto tão importante, que é recorrente. É claro que a gente aproveita sempre quando tem um caso que chama a atenção da opinião pública, porque é assim que a gente também vai chamar a sua atenção para um problema que é sério, que eu acho que tem até melhorado, porque quando a gente põe luz nos problemas, a gente avança, mas é preciso que a gente pense nisso e pare, né, de achar que o problema nunca é com a gente. Todos nós, enquanto sociedade, somos responsáveis por melhorar essas questões. Portanto, desde parar com a piadinha, que às vezes é machista, até respeitar mais uns aos outros, né? Mulheres, homens, porque é assim que a gente vai melhorar. E a gente se vê no próximo Correio TV Debate. Até lá.